sobrevivi, tá? A 1h30 de aula de geografia. É você usar o clássico método Pomodoro. Desculpem, geógrafos. Bom dia a todos. Hoje eu quero ir direto ao ponto. Eu tenho 3 aulas grandes para assistir hoje e uma delas é de geografia, uma matéria que eu não gosto muito, que eu fico com tédio muito fácil. E essa aula tem simplesmente 1h20 minutos. Assim, eu preciso dividir essa aula pra não surtar. A melhor dica que eu dou pra quando você se depara com situações assim, que você precisa de um material muito longo, seja aula, seja ler alguma coisa, também funciona, é você usar o clássico método Pomodoro. Eu sempre uso e, tipo assim, funciona muito. Antes eu não queria usar porque eu achava que não funcionava, mas por mais simples e genérico e todo mundo fala, né? Mas realmente funciona de verdade. Só que você tem que adaptar exatamente da forma que você consegue fazer. Porque não dá pra fazer da mesma forma sempre. O método padrão, né? Se eu não me engano, é de 30 minutos e 5 minutos. Mas se você consegue estudar um pouco mais, eu acho que vale a pena você colocar mais tempo e aumentar o intervalo, enfim, você pode variar da forma que você tiver naquele dia. Então, de qualquer forma, esse método ajuda muito na questão de equilíbrio, porque é muito importante você estudar, mas também é muito importante você descansar. Muito melhor você passar 1h30 estudando equilíbrio com descanso em alguns momentos do que você passar 3 horas seguidas estudando, porque chega uma hora que seu cérebro cansa e você só tá no automático ali e depois você vê que não absorveu nada. Uso 30 minutos de estudo e 5 minutos de descanso, mas você pode usar da forma que funciona pra você. E desse jeito, assim, eu sinto que a aula, seja o que você vai ler, o que você vai estudar, fica muito mais leve, não fica... Você meio que corta uma coisa grande em vários pedacinhos e acaba facilitando um pouco ao longo prazo, sabe? E você não pensa que você precisa assistir toda aquela aula, você pensa que você precisa assistir só aquela aula naquele bloco que você colocou. É muito, muito importante você pensar em estratégias para você não cansar seu corpo. O seu corpo precisa agir em equilíbrio e é muito perigoso você ficar sobrecarregado e, enfim, é importante descansar. E hoje também eu quero ativar o cronômetro para descobrir quantas horas de estudo ativo eu passo estudando no dia. E, geralmente, além de assistir às aulas, eu também estudo outras coisas fora as aulas. Não é só assistir às aulas. Então, assim, também tem a questão das atividades depois da aula. Então, hoje eu vou ativar o cronômetro e no final do dia eu mostro pra vocês quantas horas deu. A rede, uma dessas cidades se conectam quais os sites para você. Que se conecta também com o nacional é um hub. E o que é o hub? Um nó, código. Assisti uma aula de Revolução Francesa, depois dessa daí de Geografia, e cara, é bizarro o quanto eu amo história hoje em dia, porque quando eu estudava na escola, na época da escola, eu odiava história. Até ano passado eu sempre odiei mesmo, assim. Eu não sei porquê, tipo, eu já tive vários professores, eu já tive professores muito bons, enfim, e eu nunca gostei. Mas agora que eu tenho a oportunidade de estudar com mais calma, tipo assim, sem a pressão de ter que fazer prova do bimestre e tal, eu acho que eu comecei a gostar mais, sabe? Sem aquela decoreba chata pra provas do bimestre, porque na escola que eu estudava tinha prova em todo bimestre,
E eu precisava decorar o assunto, enfim, sei lá. Comecei a ver história de outra forma hoje em dia. Sem brincadeira, tem vez que eu assisto aula lavando louça. E eu absorvo super bem, juro. Consigo... É como se eu estivesse assistindo ou escutando um podcast, sabe? Eu espero que um dia isso aconteça com geografia. Porque... eu não suporto geografia, desculpa. Eu nunca gostei de geografia, eu sempre achei muito chato. Todos os assuntos, não tem um que se salve pra mim, então eu tô tentando arrumar uma forma de gostar de geografia. Para que aquela melhoria aconteça. Se meu terreno ficou abandonado, porque eu corrigi na lei de uso do solo, que vai determinar isso, é um edifício de 30 andares, precisa para que o estacionamento não seja feito na via pública. Isso está na lei de uso e ocupação do solo. Eu acabei de terminar de assistir a aula de geografia e eu confesso pra vocês que não foi tão horrível assim, tá? O assunto foi muito legal porque teve sociologia e eu gosto de sociologia, gosto de filosofia, gosto de história, eu só não gosto de geografia mesmo. Desculpem, geógrafos. Mas agora eu vou assistir uma aula de história que eu falei pra vocês. Porque eu gosto de deixar as aulas que eu mais me dou bem pro final, né? Porque daí se eu deixar as aulas difíceis pra depois, eu não vou querer assistir, eu vou ficar com preguiça. Então, agora é a hora da alegria. Eu vou assistir a aula de história. Eu sobrevivi, tá? A 1h30 de aula de geografia. Muito gratificante você superar um desafio. O drama.